Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja entre nós. Eu estava deitada e Deus manda falar sobre a palavra dele. Então, nós temos um compromisso que é falar das coisas de Deus. Por isso que ele diz que tem aqueles que ele chama para fazer a obra dele. A obra dele é falar. Nós, como nós não somos ensinados a cuidar da nossa vida espiritual, nós viemos para o mundo como uma criancinha. Então, essa criança, ela vai sendo ensinada, né? Por isso que Deus diz assim, que sejais como uma criancinha, né? Para alcançar o reino dos céus, né? Então, nós, quando nos viemos, nós somos inocentes, não é? E a inocência é o que Deus mais aprecia nas nossas vidas, quando nós somos limpos de mãos e puros de coração. A palavra em Efésios diz, 3:20, sejais limpos de mão e puros de coração. Porque através da limpeza e da pureza, nós conseguimos acreditar na vontade de Deus, no plano de Deus para nossas vidas, e nós conseguimos, na nossa inocência, nós acreditar naqueles milagres, né? Que Deus é poderoso para mudar uma história, para mudar uma vida, para cancelar uma obra do mal nas nossas vidas, que nós sabemos que Deus tem as obras dele, os milagres dele, mas o mal também tem as obras dele. Quer dizer que o mal, ele é sempre imitador de Deus. Ele sempre tenta imitar de alguma forma, copiar, né? Ele é um copiador. E eu estava deitada agora e Deus, eu falei para Deus, tá, eu vou fazer um vídeo todo, procurar fazer quase todos os dias, falar da tua palavra. Mas nós não devemos falar da palavra de Deus só por falar, né? Eu digo assim, eu não quero falar só por falar, porque de mim mesmo a gente não sabe nada, né? E Deus me deu a palavra, né? Dos bens materiais e sobre a inocência. Porque os bens materiais, quando nós viemos para cá, os bens materiais, eles nos afastam de buscar a presença do Senhor, né? Que nós estamos muito, como é que eu vou dizer, a gente está muito envolvido em querer alcançar faculdades, em querer alcançar uma casa boa, em querer alcançar bens materiais para conforto, né? Mas a gente vê que o homem mesmo, a pessoa mesmo, ela, quando nós vemos de criança, nós vamos perdendo a nossa inocência a partir do momento que o mundo vai começando a influenciar as nossas escolhas, né? Então nós somos levados, é como ele fala, nós somos levados como ondas impetuosas, né? De um lado para o outro, que nunca chegam a lugar nenhum, né? Então, quando nós buscamos as coisas em Marcos 10:14, diz o apego aos bens materiais, eles nos afastam de Deus, nos afastam do nosso propósito de vida que Deus criou para cada um de nós, né? Deus, ele é tão formoso e amoroso que ele fez um propósito para cada um. Nós não temos necessidade de querer copiar o do outro, de querer Deus, ele aprecia a sinceridade e a simplicidade, né? Então, aqui em Mateus 19:14 diz,
Se nós formos semelhantes a como a criancinha, nós herdaremos os reinos dos céus, porque as crianças são puras, né? Mas como eu estava falando, quando nós viemos para o mundo, nós começamos a crescer, a gente começa a ser envolvido por coisas do mundo, né? Que a gente sabe que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Nós estamos vivendo agora um tempo de trabalhoso, né? Como diz Deus, a Bíblia é uma cartilha viva, né? Deus é um Deus vivo, Ele é presente, onipotente, onisciente. Ele não tem a cronologia de Deus é diferente, é o é uma cronologia diferente, não me lembro como é que é a palavra. Mas aí depois vocês pesquisem também, porque é bom a gente pesquisar. Então, é bom a gente pesquisar e é bom a gente procurar entender. Aquele Deus diz, aquele que me busca, me encontrará. O que me busca, ele me encontrará, Deus diz. Mas se a gente não busca, quando nós queremos uma coisa do mundo, queremos um bem material, bem simples o exemplo, nós vamos procurar esse bem, a gente vai se esforçar para pegar esse bem, né? Se tiver que fazer 50 horas extra, a gente vai querer fazer aquelas 50 horas extra para ter aquele bem. Então, Deus também é a mesma coisa. Se tu queres como é meus cabelos são assim, gente. Quer um bem, tu sempre vai querer te esforçar para adquirir aquilo, não é? E a Bíblia diz que isso tudo vai ficar aqui, tudo vai ser corroído como uma traça. A traça vai corroer tudo, né? Então, nada a gente vai levar. O que a gente vai levar vai ser a nossa alma, que é eterna, e que nós vamos voltar para perto de Deus, que Ele diz que prepara moradas para a gente, né? Deus prepara moradas. Mas Deus é tão amoroso que Ele sempre, Ele nos dá, Ele não quer que ninguém se perca. Ele diz a palavra dele que não quer que a vontade dele é que ninguém se perca, mas que chegue ao conhecimento da verdade que há em Deus, né? Em Cristo, na vida eterna, né? Mas, então nós vamos crescendo e vamos adquirindo vamos começando os nossos caminhos, os nossos trajetos em busca das coisas, em busca de uma verdade que às vezes é implantada em nós, né? Como a gente sabe mesmo. Então, o tema de hoje do vídeo é: ninguém busca Deus. Ninguém busca Deus por livre e espontânea vontade. Nós buscamos a Deus porque, então, como falei na minha linha de raciocínio, nós vamos caminhando, nós somos crianças, vamos caminhando, nós vamos se contaminando. Vê que uma criança é pura, né? E ela acredita naquelas coisas, né? Se tu pega eu tinha, quando eu era pequena, eu tinha uma bolinha que parecia ouro. Era uma bolinha nem sei se era uma bolinha de chumbo até, mas eu via aquela bolinha como se fosse ouro. Eu sei que ela era meio pesadinha, assim. E eu dizia para todo mundo que aquilo era ouro. E as pessoas diziam: não, isso aí não é ouro, nada. E eu dizia: não, isso aqui é ouro, né? Então a gente acredita naquilo, né? E quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo essa inocência e vamos nos desviando de muitas coisas. A nossa mente vai se enchendo de muitas coisas que não provêm de Deus, né? E são coisas do mundo, são coisas materiais que a gente não vai levar. Mas aí o que acontece, né?
nós não buscamos a Deus. A maioria das pessoas não buscam a Deus. Eu sei que esse vídeo é polêmico. Não buscam a Deus porque amam a Deus. A maioria das pessoas, como muito eu, resolveu, né, de última hora. Eu até conhecia Deus quando era jovem e amava a Deus e tinha uma vida com Deus. Mas depois eu fui me afastando de Deus, né? Até mesmo as dores, a amizade, começam as revoltas como é, na adolescência, na juventude, né? Porque e aí nós vamos nos contaminando com coisas que vão escurecendo, vamos dizer assim, a, a nossa vida e é na presença de Deus, porque Deus, ele é santo, né? Ele é puro, né? Então nós vamos perdendo isso. E aí o que acontece, né? Quando a gente vai crescendo, vamos ficando adulto, nós começamos a fazer por nossa conta do nosso próprio braço, nossos próprios ideais, nossas próprias crenças, as crenças que muitas vezes foram implantadas em nós, ou por dor, ou por amor, seja qual o motivo, coisas que vão acontecendo na vida da gente, e a gente vai se afastando de Deus e se contaminando. Então aí o que acontece? Aí chega um ponto que a gente vê que na força do nosso braço a gente nada pode, tá? E que nossas escolhas, por mais esforço que nós tenhamos feito, não surtiu um efeito bom, né? E muitas vezes estamos no fundo do poço, né? Então aí nós voltamos à presença de Deus, começamos o caminho de volta à presença de Deus, né? A vida é muito estranha porque assim, a gente começa com uma criança e depois é como se terminasse com uma criança de novo. A velhice na parte da matéria, né? Nós começamos com uma criança a caminhar, a andar, pode ver assim. E aí, depois na velhice nós começamos a retornar de novo como uma criança, né? Materialmente eu digo e psicologicamente até, né? Que a gente volta a diminuir o nosso ritmo de andar, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aí Deus, nesse meio tempo, vai ter que o que fazer? Um vaso novo. Aí ele vai começar a amassar a gente de novo, para a gente voltar à presença de Deus. Porque não foi aquele vaso que ele entregou para o mundo, ele entregou outro vaso com outro projeto, não é? E nós, querendo fazer ao nosso próprio mão e forma de pensar, nosso querer, nosso eu, nosso ego, essa parte principal, nosso ego, que vai querendo, vai alcançar, porque toda a sociedade, ela alcançou um título, ela alcançou outra coisa, outra situação, eu quero alcançar aquele outro bem, eu quero alcançar aquela outra coisa, e assim a gente vai. E muitas vezes vamos fazendo coisas que não são boas, que não são puras, a maioria das vezes, não é? A gente vai fazendo. Então é o que Deus tem que fazer? Ele tem que começar a amassar o vaso, fazer um vaso novo, para que a gente possa voltar à presença do Senhor, nos purificar, né? Então, como diz um trecho, um dizer que fala que a uva tem que amassar para virar vinho, a azeitona tem que amassar para virar óleo, o azeite de oliva tem que ser amassado para virar óleo. E assim a gente vai, né? Então, a gente tem que sempre examinar as coisas.
Deus diz para nós, examinai as Escrituras, porque nelas tenhais vida, né? E aí nós vamos começando a viver e vimos que nem como diz também biblicamente, né? Que nós somos, quando a gente dá conta, nós somos como uma flor do campo, não podemos perder mais tempo, como uma flor do campo que um dia nasce e ao orvalho do anoitecer ela murcha e já não é mais, já não está mais. Não é, mas sempre há tempo. O canal do vídeo aqui é sempre a tempo. Sempre é tempo para estar na presença do Senhor, para buscar o Senhor. Sempre é tempo para voltar para a casa do Pai, né? O filho pródigo, ele também, Deus fala assim, né? Que sempre é tempo para voltar para a casa do Pai. Sempre é tempo de voltar aos braços do Pai, né? Então esse vídeo é isso aí. Ninguém ele busca Deus por livre e espontânea vontade. Nós buscamos porque sem Deus nós não somos nada. Não somos nada espiritualmente. O mundo jaz no maligno, como diz a Bíblia, e nós estamos vivendo em tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos que a cada dia surgem mais ideologias, surgem mais formas de pensar, surgem mais pacotes e pacotes de crenças, de coisas que não nos levam a nada, nada. Não nos levam a nada, são coisas passageiras e são caminhos para desvio daquilo que realmente importa, que é a nossa alma. A nossa alma é o que importa, né? Por que muitos artistas, eles estão vendendo a alma deles? E mesmo assim, Deus, ele é tão misericordioso, que diz a palavra dele que Deus, com suas muitas misericórdias, não é? Se a pessoa se arrepende, pede perdão por aquele ato que fez de fazer pacto com, no caso, no Satanás, de fazer pacto com Satanás para conseguir riqueza, se a pessoa se arrepende e quer voltar ao Pai, quantas histórias a gente vê de pessoas assim, né? Que voltam, que querem voltar, voltaram e estão hoje vivendo a vontade de Deus. Por quê? Porque é o único que dá vida e vida com abundância. O mal, se ele te der algum presente, ele vai te cobrar. Ele te cobra a tua alma, porque a tua alma é preciosa para Deus, né? A tua alma é preciosa para Deus. É a tua vida eterna, é de voltar para a casa do Pai. Imagina, voltar para a casa do Pai, para os átrios do Senhor, não é? Para estar junto com os irmãos, né? É uma bênção de Deus. Então, essa palavra que eu gostaria de deixar, eu levantei da cama, tinha dormido já, levantei, dormi bem cedo, levantei e para gravar esse vídeo, né? Eu abençoo cada pessoa que vai assistir esse vídeo, é uma conversa assim de coisas. Eu peço para o Espírito Santo que eu nunca fale o que não for, o que for de mim, que Deus é que tem que falar com cada um de nós, né? E é uma construção, né? É uma construção para voltar de novo para a casa do Pai. Com certeza é uma construção. E então as hastes espirituais da maldade, elas não querem que tu volte para os braços do Pai. Elas querem te ter preso em ideologias, tanto é que agora existe aquela que hoje a gente sabe que Deus pode ser até uma energia, né? Uma energia da vitalidade divina, é uma centelha divina, né? E que materialmente eles querem que tu não acesse a tua glândula pineal para que tu não venha como é
a ter a unidade com Deus, né? Para que tu não venha, porque os estudos científicos mostram que as pessoas que oram, essa glândula pineal que nós temos é o que faz o contato com a nossa centelha divina e ela se acende quando nós oramos, né? Então isso aí não é papo de louco, né? É papo científico mesmo. A ciência demonstra que ela não pode explicar Deus, né? Mas nós sabemos que Deus é presente, onipotente e onisciente. Então, eu deixo aqui a palavra de Deus, que Ele pediu para mim falar, e que cada um possa pensar e buscar. Quando eu buscar de todo o coração, né? Eu bato a porta. Deus diz assim, eu bato a porta. Quando Deus bate a porta, Deus bate a porta quando Ele fala com uma pessoa, quando Ele manda um anjo da terra aqui, ou uma pessoa falar dele, que Ele tem uma saída, como eu estava no fundo do poço, e Deus, um dia eu vou contar o meu testemunho, o maior testemunho que aconteceu na minha vida, que eu estava presa a grilhões, né? E Deus, num piscar e abrir de olhos, transformou tudo. Então Deus, Ele é poderoso para, num piscar e abrir de olhos, transformar tudo, né? E eu deixo a paz do Senhor, que excede todo entendimento, para cada pessoa que está passando por uma tribulação, porque nós precisamos ter paz. E às vezes nós não temos, estamos tão ansiosos por coisas que está acontecendo na nossa vida, e tão atribulados que a gente não consegue encontrar a presença de Deus, não é? Vamos buscar em tudo quanto é caminho, vamos buscar até com o pai da mentira, e para poder, né, saciar aquilo de uma vez, para poder matar aquilo, matar aquela coisa que vem e nos rouba as coisas, nos rouba a nossa paz, nos rouba os nossos filhos, nos rouba a nossa identidade, que é o pior de todas, roubar a nossa identidade, né? Então tem pessoas que o diabo usa também para roubar a nossa identidade. Como diz a Bíblia, tem as pessoas que são as pessoas que não têm amor fraternal, né? Mas Deus, Ele tem um plano. Tem uma música gospel que diz, Deus tem um plano que nunca falha, né? Só que Deus, quando Ele te coloca, porque Deus está no controle de tudo. Essa pessoa pode ter contato contigo, é para que ela possa se arrepender daquilo e voltar a ter a chance de voltar a ser uma pessoa boa, né? Então, que nós possamos aproveitar, né? Aproveitar as chances que nos dão, aproveitar, mudar nossa rota, porque chega um ponto da nossa vida, da nossa adolescência, que nós escolhemos o caminho. A gente escolhe o caminho. Se quer ser assim, se não quer ser assim, a gente escolhe, né? Claro, às vezes a gente é levado por muitas situações. Como eu digo, o pai da mentira, ele não tem problema, nem escrúpulo nenhum de dizer uma mentira, ele se passar por verdade, ele se faz passar por anjo de luz, não é? Para enganar até mesmo aqueles que vão ser escolhidos, é o que diz a palavra. Escolhidos, os escolhidos, Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele escolhe todos. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, como diz a palavra. Ele não leva em conta esse tempo, a ignorância, o tempo de ignorância que nos leva, não leva em conta esse tempo até nós não conhecer a palavra de Deus, né? A partir do momento que tu sabe que tem um Deus, não, Deus falou comigo, né? E eu não quis dar ouvido, Deus me exortou, eu não quis, porque Deus, Ele não exorta só o que está dentro da igreja, né? Porque a pessoa que vai na igreja, ela vai para se edificar, a outra vai para buscar, porque são várias
várias pessoas com diferentes, diferentes, como é que eu vou dizer, busca que vai na igreja, diferentes, como é que é? Diferentes tipos de vontade que vão na igreja. Eu vou na igreja com vontade de orar, vontade de me conectar mais com Deus, de ouvir a palavra através dos profetas, né? Das pessoas que ministram a vontade do Espírito Santo, que são ministradas pelo Espírito Santo, para que eles venham edificar a igreja, que somos nós, né? Então, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância a respeito quando nós não conhecemos Ele, porque nós realmente, por que eu falo que as pessoas não escolhem Deus? Porque as pessoas escolhem Deus só a última hipótese, às vezes, para elas saírem do fundo do poço, né? Eu não tenho nenhuma alegria em dizer isso, que eu escolhi Deus, mas a vida foi a vida, eu sabia que Deus era amoroso e perfeito e era santo, né, na minha juventude, na minha adolescência. Mas a vida foi o mal que jaz no mundo, que o mal é o único que tem liberdade nesse mundo, porque ele não tem direito à vida eterna. Ele não tem mais o direito que nem nós temos da vida eterna. Ele não tem mais essa capacidade que nós temos. Por isso, toda essa força, né, para nos tirar da presença do Senhor, não é? Então é assim. E por isso que eu digo que a gente não escolhe Deus por livre e espontânea vontade, nós escolhemos Deus porque nós estamos no fundo do poço e aí a gente já fez tudo que podia, já foi no macumbeiro, já foi no coisa, já foi na Allan Kardec, já foi no espiritismo, já foi no espiritismo. Eu vou contar por mim, porque eu sou a prova viva disso. Eu já fui budista, já estudei Buda, que é o Siddhartha também, mas ele usa a palavra de Deus, porque todas essas seitas, elas usam também a palavra do Evangelho. Porque sem o Evangelho de Deus não há verdade, não se sustenta. Então, para eles se sustentarem, eles têm que usar a palavra de Deus, da Bíblia, né? Todos eles, Siddhartha usa, Seishonoe, de alguma forma, ela usa a palavra de Deus, ela usa Deus, né? Todas as outras religiões, mas o único caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai, Deus vivo, presente, onipotente, né, é Jesus. Foi Jesus que foi com morte na cruz, né, o sangue derramado do Cordeiro. Então, gente, é isso aí. Deus, ele é amoroso, ele não quer que ninguém se perca, gente. Não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade, do seu amor por nós. A pena é que a gente demora muito tempo para entender essas coisas. Quanto antes a gente entender melhor. Eu não vou gravar mais assim, porque o vídeo fica extenso. E o Senhor gosta de movimento, não é? Vê que todas as coisas, o mundo gosta de deixar as pessoas ociosas. Agora a gente vê que as pessoas não querem trabalhar, elas não querem esforço mínimo, até o físico, né? E até isso aí é um problema, porque isso aí é ruim para as pessoas. É ruim tanto a prática de saúde como a prática mental, né? Como a parte mental das pessoas, né? As pessoas, a ociosidade, né? Então é isso aí, é uma reflexão para nós, né? Eu que já busquei tantas coisas, Deus sempre Ele me chamou.
E às vezes não é a vontade da gente, porque quando a gente conhece desde pequeno o mundo espiritual, não é fácil para a gente entender todo esse mundo. Quando a gente consegue ver vultos e coisas, e ver vozes, e a gente vive sempre como eu vou dizer, em tensão, né? Porque a gente não tem esse conhecimento quando somos jovens ou quando a gente é pequeno, que a gente está recém aprendendo das coisas, né? Mas Deus, ele é tão amoroso que ele vai encaminhando a gente, né? Deus, ele manda as pessoas, ele manda para falar da palavra dele, né? Então, a minha palavra hoje é essa: se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, como em uma provocação. Quando nós somos provocados, né, nós endurecemos nosso coração, a gente quer briga, é como que diz isso aí Deus, né? Se ouvir a voz do Senhor, né, falando, não endureça o seu coração. Eu tenho visto muito Deus falar muito com pessoas, as pessoas estão tastaviando e querem seguir numa vida naquela vida de caída, né? Com bebida, com droga, com isso, com aquilo, né? Porque acham que elas que têm que fazerem, né? Então é só entregar, Senhor, eu preciso que faça alguma coisa por mim, né? Se arrepender, né, das coisas, me arrependo de ter querido seguir pela minha própria vontade, achando que eu ia conseguir fazer as coisas. Deus, ele gosta, ele é um pai, é presente, ele quer que os filhos sejam dependentes, né, dependentes dele. Que a paz do Senhor, então, que excede todo entendimento, esteja entre nós, para que nós possamos alcançar cada dia a escutar a voz do Senhor, a escutar o seu amor e nos envolver, gente, com coisas de Deus, hein? Põe um louvor na tua casa, né? Põe um louvor, levanta a tua frequência. Agora levanta a tua frequência, levanta o teu, porque até isso querem tirar da gente, né? Até a frequência é terrível, né? Até a frequência. Então tá, que Deus abençoe, que a paz do Senhor, que excede entendimento, esteja entre nós e que a graça do Senhor, que ainda temos, né, o portal da graça aberto, venha alcançar todas, muitas vidas através desse vídeo, tá? Para um pouco, pensa, deixa o mundo correr e conversa com Deus. Conversa com Deus. Com certeza Ele vai responder. Eu abençoo cada um, Senhor, eu oro, Pai, para que todas as vidas, Paizinho querido, a pessoa, Paizinho, que estiver passando por algum momento, Paizinho, de opressão, que o Senhor possa, Paizinho querido, entrar, Paizinho, na sua presença, que ela possa encontrar a tua presença, teu Espírito Santo, ministrando sobre ela a tua verdade, o teu poder, a tua graça. Pai, coloca uma unção poderosa, Paizinho, a tua unção, aquela que o Senhor diz na Bíblia, que despedaça todo o jugo do inimigo, Pai, no alto da cabeça de cada vida, Pai, e que para que caia por terra os inimigos do Senhor nessa mente, Pai, que a mente é a nossa mais atacada, Pai, que derruba por terra todos os inimigos do Senhor, dessa mente, Senhor, para que possa ter espaço para ela se chegar a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória ao Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo.